Oi, vamos dar continuidade às nossas aulas. Prosseguindo com matemática, nós vimos os sólidos e agora nós vamos fazer um estudo sobre as retas. Vamos mais. Colégio Estadual José Inácio de Farias, professor Clássio Santos. O nosso assunto é retas, semirretas, segmento de reta. Ok? Temos aí alguns exemplos de retas para que vocês possam ver. Como é uma reta? Como a gente define uma reta? O que é uma reta, né? A reta ela é formada por infinitos pontos. Eles estão alinhados nessa reta e são infinitos tanto para o lado negativo da reta quanto para o polo positivo da reta, certo? Ela é ilimitada nos dois sentidos. Quando construímos uma reta, nós devemos utilizar letras minúsculas para dar nome a essas retas. Veja o exemplo dessa aqui. Nós temos aqui uma reta. Observe que ela tem em suas extremidades, ela tem uma setinha. Essa setinha é para indicar a infinidade. É para indicar que ela não tem limite quando tende para a esquerda, nem tem limite quando tende para a direita, certo? Ela é ilimitada nos dois sentidos, tanto para a direita quanto para a esquerda, se for uma reta horizontal. Essa reta a gente vai usar uma letrinha para dar um nome. Como eu já tinha dito, a letra tem que ser minúscula e vamos chamar essa reta de R. Então essa é uma reta R. Quando a gente diz que ela é formada por infinitos pontos, a gente está dizendo aqui que sobre essa reta existe uma infinidade de pontos, certo? No mesmo caminho da reta. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho outro ponto que pode ser marcado sobre a reta nesse lugar. Então, infinitos pontos existem para formar uma reta. Ela pode ser construída em três posições, certo? Horizontal, veja o exemplo dessa reta S. No caso da reta S, ela é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Nós temos a vertical, reta T vertical. Ela é infinita tanto para cima quanto para baixo. E nós temos a inclinada. Essa reta inclinada ela pode ser inclinada em qualquer posição. E ela é infinita também para os dois lados. Então nós temos aqui 4 retas nomeadas. Reta S, reta R, reta T, reta U. Você pode dar o nome que você quiser às suas retas, certo? Então, as retas sempre são ilimitadas nos dois sentidos e é formada por uma infinidade de pontos sobre esta reta. Se estão sobre a reta, nós dizemos que eles estão alinhados, certo? E o que vem a ser um segmento de reta? Um segmento de reta é quando ele está limitado nos dois pontos da reta. Então veja a diferença. Uma reta, ela é ilimitada nos dois lados. Um segmento de reta, a gente pode dizer até um pedaço, um fragmento da reta, ele tem um limite no início e um limite no fim. Ele começa em um ponto, termina em outro. Veja o exemplo. Eu tenho aqui a reta S. Observe, a reta S ela é ilimitada. Está vendo que as duas setinhas aí indicam que ela é ilimitada. E nessa reta S eu tenho um fragmento de reta que é o fragmento AB. Ok? Esse fragmentozinho ele começa aqui no ponto A e termina aqui no ponto B. Então, sobre a reta S, nós temos um segmento de reta AB, ó, certo? Então, fragmento de reta tem início e tem fim. Eu posso representar esse fragmento de reta de várias maneiras, ok? Eu tenho aqui ele representado na horizontal, na vertical e inclinado. Veja que aqui eu inclinei já em outro sentido. Todos esses segmentos, eles têm um início em A, um término em B. Um início em A, um término em B. Um início em A, um término em B. Significa dizer que ele tem início e fim
nós vamos chamá-los de segmento de reta. Entenderam até aqui? O que é uma reta? Como a reta S aqui está representada. É uma reta ilimitada nos dois sentidos. O que é um fragmento, um segmento de reta? É uma parte dessa reta maior que é limitada nos dois pontos, certo? Ela tem início e tem um fim determinado. Uma semirreta é diferente da reta e é diferente do segmento de reta. Uma semirreta, ela tem uma origem, um lugar onde ela inicia, mas ela é ilimitada no outro sentido. Então, se eu começo uma reta no ponto A, o restante dela não tem fim. Se eu começo em qualquer ponto, marquei o início, significa dizer que no sentido oposto àquele ponto, a reta é ilimitada. Veja um exemplo. Novamente, eu tenho aqui uma reta. Por que eu chamo de reta? Porque ela é ilimitada nos dois sentidos. E sobre essa reta eu coloquei uma semirreta. Observe agora. A semirreta, ela inicia aqui, no ponto A. Mas eu não sei onde ela termina. Isso é o que exemplifica uma semirreta. Ela tem início, mas não tem fim. Possui início, mas não possui um fim determinado. Ok? Diferenciando, o que é uma reta? A reta, ela não tem início nem fim. Ela é ilimitada nos dois sentidos. O que é um segmento de reta? É um pedaço da reta que tem início e que tem fim. E o que é uma semirreta? É uma representação em cima de uma reta que tem um ponto de origem, mas não tem um ponto de fim. Ok? Olhe, em cima da reta T, eu coloquei uma outra semirreta no sentido oposto. Veja que ela começa no ponto A e segue indefinidamente no outro sentido. Sobre a reta S, eu coloquei uma outra semirreta. Tem origem no sentido A e indefinido para o outro lado, mostrando a vocês que as semirretas também podem ser feitas na horizontal, na vertical e também de forma inclinada. Ok? E o que são, já que a gente conhece o conceito de reta, semirreta e segmento de reta, vamos trabalhar agora com outros conceitos, quando a gente utiliza mais de uma reta. São chamadas retas concorrentes as retas que possuem um ponto em comum onde elas se cruzam. Um único ponto é comum a essas duas retas. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Por exemplo, essa reta aqui, nós temos a reta S e temos a reta R. Está vendo aqui as duas retas? Qual é o ponto em comum? Veja que eu coloquei aqui vários pontos. O ponto A, B, C, D. Então, tem vários pontos sobre essa reta. Mas tem um ponto que é o ponto de concorrência dela, que é o ponto onde as duas se tocam. Que ponto é esse? O ponto Q. Esse ponto aqui. Quando as retas se tocam em um ponto, nós dizemos que essa reta é concorrente. Ela pode ter esse aspecto perpendicular, mas também ela pode ter outros aspectos com outras angulações. Veja aqui novamente, nós temos sobre a reta R o ponto A e B, sobre a reta S o ponto CD, mas há um ponto que está sobre as duas retas, que é o ponto onde elas se encontram, o ponto Q. Nesse caso, dizemos que essas duas retas são concorrentes. Ok? Existem casos específicos de reta concorrente e um desses casos é esse que eu vou mostrar aqui agora. Olhe que as duas retas são concorrentes porque se cruzam em um ponto aqui no centro, certo? A reta S é concorrente da reta R. E o que é que faz essas duas retas concorrentes merecerem um destaque aqui? É porque elas são chamadas de retas perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque elas apresentam, no ponto em que se tocam, 4 ângulos iguais de 90 graus. Eu tenho esse ponto aqui, esse aqui, esse aqui
esse aqui. Todos estes ângulos possuem exatamente 90 graus. Então, quando a reta apresenta um ângulo, dois ângulos, três ângulos ou quatro ângulos de 90 graus, nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Ok? Repetindo, as retas S e R são perpendiculares. Por quê? Pois quando elas se cruzam, no único ponto em que elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Ok? A gente vai ver isso lá em estudo das coordenadas. Retas paralelas. Aqui é o estudo de duas outras retas, certo? Que nós chamamos de paralelas porque elas não possuem um ponto em comum. Eu tenho duas retas que jamais irão tocar-se. Quando nós temos duas retas dessa forma, nós dizemos que elas são paralelas. Veja o exemplo da reta S e da reta R. Elas duas prosseguirão em ambos os sentidos, direita e esquerda, indefinidamente, e jamais se encontrarão. Quando isso acontece, nós dizemos que as retas são paralelas. E elas podem ser na horizontal, ou vertical, ou inclinada. Desde que essas retas não se encontrem, não se cruzem, elas são chamadas de retas paralelas. Ok? Como a gente já sabe o que é reta, o que é uma semirreta, o que é um segmento de reta, o que são retas concorrentes, o que são retas concorrentes perpendiculares e o que são retas paralelas, nós vamos estudar agora os ângulos que essas retas formam entre si quando se cruzam. Quando duas retas concorrentes se cruzam entre si, elas formam um ângulo, uma medida de um ângulo. Né? E o que são ângulos? São semirretas que têm a mesma origem no vértice. Então elas têm uma abertura entre si. E essa abertura pode ser medida em graus, que é o que a gente vai fazer, ou pode ser medida em radiano, de acordo com o sistema internacional. Vamos utilizar a medida em graus por enquanto. Então, duas semirretas seguem em sentidos diferentes e, na sua origem, elas formam um ângulo de abertura. Como, por exemplo, essas duas aqui. Eu tenho essas semirretas aqui, eu marquei pontos A e B, mas observe que as semirretas começam aqui na origem, e elas seguem em sentidos diferentes. Está vendo aqui? Direções diferentes. Então, o que é que nós chamamos de origem? Chamamos de origem esse lugarzinho aqui, ó, que eu marquei de amarelo, que são o ponto onde as duas semirretas iniciam. Ok? Então, este ponto aqui, nós vamos chamá-los de origem. Tá aí o ponto O, marcando a origem. A origem também marca o vértice do ângulo, certo? Que é o lugar onde a gente vai medir a abertura desse ângulo. Nós temos também um segmento de reta que vai da origem até o ponto A. Observe, se eu passar do ponto A aqui, eu vou ter uma semirreta. Só que em cima dessa semirreta eu coloquei um segmento que vai do ponto O ao ponto A e outro segmento que vai do ponto O ao ponto B. Então a gente vai chamar esses aí de lados dos ângulos de duas semirretas de mesma origem. Observe que esse lado aqui são dois lados do ângulo. OA, observe que eu estou botando a semirreta porque passa do ponto A. OB serve de referência para a gente ver isso aí. É chamado de quê? Lados do ângulo. E esta letrinha grega aqui no meio, que é conhecida como alfa, é a medida do ângulo. Ela vai medir a distância, a abertura entre esse segmento preto, né, essa semirreta preta e essa semirreta azulada aqui embaixo. Como é que a gente faz para medir ângulos? Olha só, é fácil. Desenhamos duas semirretas, certo? Essas duas semirretas têm suas origens aqui, ó. O vértice está aqui, então a origem da semirreta é essa, ok? Para medir ângulos em graus,
nós vamos usar um equipamentozinho chamado transferidor, certo? O transferidor é esse instrumento aí que vocês estão vendo. Existem duas formas. Existe ele com 180 graus, que é a metade desse aqui, e existe ele com 360 graus, que é exatamente esse que nós estamos utilizando. Como é que nós fazemos para medir o grau? Primeiro, posicionamos o transferidor sobre uma das retas, colocando a origem e o centro do transferidor, que é marcado por essa linhazinha preta aqui, ó. Colocamos o centro dele no início da reta que nós estamos posicionando. E o restante da reta, nós alinhamos com o ponto zero. Tá vendo que essa zero aqui, essa linhazinha do zero, vem ficar aqui, ó, igualzinho com a minha semirreta. Ok? Origem do transferidor no vértice que eu quero medir. E a reta que eu estou tomando por referência alinhada ao número zero, grau zero aqui. E a partir do zero, observe que tem números aqui por dentro, mas eu vou medir a partir do zero até chegar na outra reta, na outra semi-reta. 0, 10, 20, 30. Parei aqui por quê? Porque chegou aqui nessa semi-reta, deu 30 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo dessas duas semi-retas é igual a 30 graus. Viu como é fácil fazer a medida de um ângulo? Vamos ver de novo. Observe agora, tem duas outras semi-retas aqui desenhadas. Qual é a origem dessas semi-retas? Essa aqui, ó. A origem está aqui. Como é que a gente vai fazer? Posiciona o transferidor na origem. O centro do transferidor no vértice de origem. Posiciona a reta que eu tomei como referência, a semi-reta, em cima do zero. Ok? Recapitulando, nós posicionamos o transferidor sobre uma semi-reta que tomamos como referência. O centro do transferidor no vértice dessa semi-reta. O restante da semi-reta vai seguir o transferidor pelo ponto zero. E vamos contar a partir do zero. A partir do zero, que é a medida externa, nós chegamos a 150. Chegamos aqui à medida quando encontramos a outra semi-reta. Logo, podemos afirmar que a medida do ângulo dessas semi-retas é igual a 150 graus. Certo? Então, isso é fácil de medir. É só usar corretamente o transferidor. Medimos os ângulos e podemos tipificá-los de acordo com suas medidas, certo? Cada ângulo é classificado de acordo com a medida que ele tem. Então vamos ver alguns. Eu tenho aqui o ângulo que eu chamo de agudo. Quando é que eu chamo um ângulo de agudo? Quando a medida dele é menor do que 90 graus. No exemplo que nós demos antes, eu tinha um ângulo de 30 graus. Então, aquele ângulo é chamado de agudo, porque 30 é menor que 90 graus. Olha a representação de um ângulo aí agudo. Né? Nós também temos o ângulo reto. Chamamos de ângulo reto quando esse ângulo é igual a 90 graus. Todo ângulo igual a 90 graus, como esse do exemplo que eu estou dando, é chamado de ângulo reto. Guarde bem esses nomes que a gente vai usar mais tarde. Obtuso. Obtuso é quando a gente tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Lembra lá que nós fizemos uma medida de um ângulo que deu 150 graus? 150 graus é uma medida que está entre 90, está entre 90 e entre 180. Portanto, é um ângulo obtuso. Olha aí a representação dele. Temos também o ângulo raso. Chamamos de ângulo raso quando a medida dá 180 graus. Uma reta, por exemplo, se você marcar qualquer ponto dela, vai ser um ângulo raso. Olha aí a representação dele. Quando for igual a 180 graus, é chamado de ângulo raso. E chamamos de completo, giro completo, quando a medida é igual a 360 graus. Né?
Toda vez que a medida do ângulo der um giro completo, a gente chama ele de 360 graus, chama de giro completo, chama de completo, ângulo completo. Recapitulando, quando é que um ângulo é chamado de agudo? Quando a medida dele é menor do que 90 graus. Quando é que um ângulo é chamado de reto? Quando a medida dele é igual a 90 graus. Quando um ângulo é chamado de obtuso? Quando a medida dele fica entre 90 e 180. Um ângulo raso é aquele que tem medida igual a 180. E um ângulo completo é aquele que tem medida igual a 360 graus. Certo? Vocês farão as atividades, está lá no livro, página 122 a 183. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos nós.